Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso GE, Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, e a gente vai finalizar nessa aula o capítulo 8, que a gente começou a falar na semana anterior, né, sobre psicoterapia interpessoal para depressão. A gente já falou sobre a terapia cognitiva e agora nós estamos falando sobre a psicoterapia interpessoal. Na semana que vem, no capítulo 9, também é mais um capítulo aí sobre depressão, tá? Então a gente está seguindo a ordem que o livro nos apresenta. E só lembrando, tá, gente? Eu não estou inventando nada, eu não estou falando que nada disso é melhor. Simplesmente aqui o nosso objetivo é estudar este livro aí que eu coloquei na fotinha, o livro Manual Clínico dos Transtornos Mentais, Tratamento Passo a Passo. Ele está na sua última edição, na sexta edição, já atualizado com o DSM-5-TR. Não é o nosso objetivo aqui falar sobre diagnóstico, ensinar as abordagens desse livro, né? O livro vem nos trazendo aí o que há de mais recente em pesquisas para falar sobre a terapia baseada em evidência. Então a gente está aqui lendo o livro de capa a capa aí, falando tudo o que tem sobre ele, né, discutindo um pouquinho, mas o aprofundamento sobre as abordagens, sobre as técnicas em si, não é o nosso objetivo aqui. E também, gente, não é um audiobook que eu vou fazer, né, então eu não vou ficar lendo folha por folha com vocês, né, no início eu comecei até a ler bastante coisa do livro e aí eu resolvi fazer esse resumo daquilo que a gente está estudando. Esse capítulo ficou em 2 aulas, algumas eu estou fazendo em 3 aulas, outras talvez eu faça em 1 aula, porque eu quero realmente resumir, falar ali, fazer um apurado de todo o capítulo para que vocês entendam, tá? Lembrando, gente, que para pedir certificado não precisa fazer nada, não precisa se inscrever no canal, não precisa ativar sininho, não precisa curtir, não precisa fazer nada. Eu peço porque aí mostra para mim que realmente o conteúdo é relevante, mostra ao YouTube também, e assim mais pessoas vão receber aí as notificações daquilo que eu posto, tá? Mas para receber o certificado vai ser 100% gratuito, 100% gratuito. Basta apenas anotar todas as palavras-chave que eu falo aqui. Em todas as aulas eu falo uma palavra-chave. E aí no final, são 19 capítulos, no final eu vou postar um link no grupo. O grupo está aqui na descrição. Eu vou postar um link lá, você vai entrar nesse link e preencher com todas essas palavras-chave. Não sei o tanto de palavras-chave, eu vou falar isso nas próximas aulas, tá? Quantas que já tem, quantas que serão, mas é aproximadamente 70% das palavras-chave que tem que apresentar lá no final, tá? Então, lembrando, não precisa escrever, não precisa curtir, não precisa fazer nada. Mas se você curtir, se você se inscrever no canal, vai ajudar aqui no engajamento, né? Então, eu estou entendendo que o conteúdo é relevante e assim eu continuo produzindo mais conteúdo para ajudar vocês, tá? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que embora eu, às vezes, na correria do dia a dia, eu não consigo postar o vídeo toda semana, mas eu estou sempre postando alguma coisa relevante. Lá no grupo também, gente, eu sempre tento colocar alguma coisa. Inclusive, esses dias eu vou postar umas aulas lá gratuita. Não é venda de curso, vocês podem ficar tranquilos. Vou compartilhar umas aulas sobre psicopatologia com vocês. Não é nenhuma venda de curso, não tenho curso vendendo no momento, não tenho nada disso. Simplesmente vou compartilhar porque eu acho muito interessante. E também, eu estou aí com a ideia, né, juntamente com os meus alunos, eu vou fazer isso aberto, porque é um conteúdo bônus para eles e eu vou estar abrindo, então não vai ficar gravado. A gente vai fazer uma análise de filmes, tá bom? Os alunos da minha formação, como eu disse, não está aberto, mas os alunos da minha formação, eles vão escolher filmes para a gente estar fazendo análise, discutindo sobre diagnóstico, discutindo sobre o caso apresentado no filme, e aí a gente vai fazer aberto para qualquer pessoa que quiser participar. Essas aulas geralmente acontecem no Google Meet. Então, o link é postado somente no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram, no canal que vai ficar aqui abaixo também, tá? Eu não fico postando nada lá, são grupos fechados, então não tem muito fluxo de mensagem, tá bom? Então, acho que é isso mesmo o recado. E aí, quem quiser participar, né, quem quiser receber o certificado ou quem quiser assistir as outras aulas gratuitas, é só entrar ali no link que está abaixo, tá bom? Então, voltando aqui ao capítulo 8, que fala sobre a terapia interpessoal
para a depressão, né? TIP, terapia interpessoal. E aí, o tratamento feito com essa terapia para a depressão maior, tá? Então, o livro está focando, esse capítulo, está focando na depressão maior. Então, não é depressão persistente, não é depressão distímica, é depressão maior. E aí, ele vai compreender, o tratamento vai compreender as fases iniciais, intermediária e de encerramento. O objetivo, o protocolo deles é com 12 sessões. Então, fase inicial, sessão 1, 2 e 3, intermediária da sessão 4 até a 9 e as sessões de encerramento 10, 11 e 12, tá bom? E aí as técnicas são bem semelhantes da TCC clássica, mas tem algumas variações dentro da terapia interpessoal. Lembrando que não é o nosso objetivo estudar a terapia interpessoal, isso aí é outra questão, tá? A gente está estudando aquilo que o livro traz. Se você quiser aprofundar, até lendo esse próprio capítulo vai ajudar bastante vocês, tá? Então, as técnicas da terapia interpessoal, ela vai ajudar bastante aí os pacientes, né, na terapia interpessoal fala o paciente, vai ajudar eles bastante a buscar os objetivos do tratamento para cada área, problema interpessoal. Lembrando que para tratar dentro da terapia interpessoal tem que ter um problema interpessoal, tá? Tem que estar ligado ali. Então, as tarefas das sessões iniciais, sessão 1 a sessão 3 da terapia interpessoal da depressão, inclui evocar a queixa principal do paciente, examinar os sintomas, estabelecer um diagnóstico, lembrando que diagnóstico é exclusivo de psicólogo e psiquiatra, tá? Por lei, tanto o psicólogo quanto o médico psiquiatra, ou médico de qualquer especialidade, ele pode fazer isso. E aí, essas 3 sessões iniciais é para fazer isso, tá? Queixa do paciente, qual é a queixa principal, quais são os sintomas, qual é o diagnóstico seguindo os critérios do DSM, lembrando que este livro ele já está atualizado com DSM-5-TR. Vai também determinar aí qual que é o contexto interpessoal para o atual episódio depressivo, porque a gente está falando de depressão maior, e a depressão maior ela tem alguns episódios, tá? Então vai determinar também o contexto do episódio atual. Formar aliança terapêutica, definir qual o quadro do tratamento, incluir os objetivos e as estratégias. Lembrando, a anamnese, né, vai fazer todo o levantamento dos dados aí do paciente, toda abordagem, né, independente da abordagem, a gente precisa estar fazendo esse levantamento da anamnese e fazer o contrato terapêutico também, tá? São tarefas bem comuns aí com a maioria das intervenções psicoterapeutas, principalmente para quem já é da TCC clássica, são intervenções bem semelhantes, tá? Porém, algumas técnicas e alguns processos são próprios da terapia interpessoal. São modificados, embora são bem semelhantes, tem algumas modificações, algumas alterações que são exclusivas da terapia interpessoal. E o terapeuta dessa abordagem, ele atribui então para o paciente o papel de doente, tá? Então, ele mostra ao paciente, né, ele vai psicoeducar o seu paciente, mostrando a ele que ele está no papel de doente. E isso é um papel temporário. Quando a gente fala papel de doente, parece algo pesado, né? Mas é bem interessante, porque o objetivo de colocar o paciente nesse papel é ajudar ele a reconhecer que ele sofre de uma doença, tá? Então, que ele não é esse problema. Então, eu não sou a depressão. Eu tenho uma doença, eu tenho ali um conjunto específico de sintomas que estão, então, prejudicando o meu funcionamento. Essa é a ideia. Então, a gente vai psicoeducar isso, o nosso paciente ali, para que ele consiga entender que ele está adoecido naquele momento. E aí, quando o paciente, ele assume esse papel de doente, então, ele deixa de se culpar, né? E começa, então, a ficar isento da responsabilidade atribuída para a depressão, tá? Então, ele vai assumir ali o papel de estar se dispondo para a recuperação, mas ele para também de se culpar, achando que tudo é culpa dele, que ele está naquele problema porque ele tem depressão, então sai daquele papel de culpa e passa num papel de que eu estou doente, mas eu preciso recuperar, tá? E aí, uma vez que tenha, então, feito tudo isso ali nas primeiras sessões, faz o contrato, então, para iniciar o tratamento, né? A partir do momento que escolheu uma área interpessoal como foco para iniciar o processo de terapia também, porque aí, como eu falei, embora é semelhante, tem algumas áreas que são exclusivas da terapia interpessoal, então eles trabalham com
foco em uma área interpessoal primeiro. A partir disso, o terapeuta, então, vai para a fase intermediária. Como eu falei, sessão 4 até a sessão 9, tá? E aí, o objetivo dessas sessões intermediárias é trabalhar, então, com o objetivo de resolver essa área, esse problema que está em foco, tá? Então, o objetivo dessa segunda etapa é resolver o problema, né? Ajudar a resolver o problema do paciente. E aí, cada sessão nessa fase, o terapeuta ele vai começar com a pergunta, que é como você se sentiu desde que nós nos vemos pela última vez, tá? Então, como você se sentiu desde a última vez que eu te vi, né? Como que você se sente, né? Como que foi a semana desde a sessão passada? E aí essa pergunta, ela vai trazer então à tona os sentimentos, as emoções, aquela verificação de humor que a gente faz na TCC clássica, né? E aí eu vou trazer um sentimento ou o paciente vai trazer um acontecimento, tá? Essa semana eu fiquei com raiva, ou essa semana eu briguei com meu esposo. Então, ele vai trazer uma situação e a partir disso aí, a gente já tem provavelmente, né, a gente já tem um foco importante para a gente trabalhar durante a sessão, tá? E aí, depois de mais investigação, o terapeuta ele vai mostrar para o seu paciente como que esse humor está ligado a esse acontecimento, ou esse acontecimento está ligado ao humor que ele está sentindo, né? Por exemplo, se houve a briga, né, não é mais do que comum, é esperado que você se sinta triste após ter brigado com seu esposo, né? Então, não é de se estranhar que isso aconteça. Então, ele começa a normalizar aquela emoção que a paciente está sentindo para que ele entenda que acontecimento gerou uma emoção, tá? E aí o terapeuta ele vai fazer uma técnica que é da terapia interpessoal, que é a análise de comunicação. Ela é uma reconstrução e uma avaliação de interações afetivamente carregadas e vai ajudar então a paciente, né, a entender como se sente na situação e o que poderia ter feito para se comunicar melhor, tá? Então, a análise de comunicação, ela vai analisar o comportamento que aconteceu ali, toda a situação que aconteceu e vai encontrar ali, ajudar ele a se sentir melhor. Tá, ok. Então, como que você gostaria que tal situação tivesse acontecido, né? Como você gostaria de ter agido nessa situação? E aí o terapeuta, ele começa então juntamente com o paciente a explorar quais são os desejos, quais são as opções do paciente, ajudando ele então a explorar as opções. Por isso que ele usa muita pergunta que eu acabei de fazer, né? Como você gostaria que tivesse acontecido essa situação? Ou como você gostaria de ter agido nessa situação? Outra coisa, o terapeuta ele vai fazer dramatizações de possíveis interações, tá? Gente, só lembrando, palavra-chave, porque eu ainda não falei, vou falar somente uma vez durante todas as aulas, tá? E a palavra-chave dessa aula é avaliação, tá bom? Avaliação é a palavra-chave. E aí, voltando, nessa sessão intermediária, o terapeuta ele vai fazer dramatizações com os pacientes de possíveis interações aí. Então, ele começa a preparar. Ok, né? Você é o paciente e eu sou o seu esposo aí que houve essa situação desagradável. Você é a paciente, né? E eu sou o fulano, eu sou sua filha, eu sou seu pai. E aí ele vai fazendo essas dramatizações para ajudar o paciente, então, em uma possível situação a reagir de maneira melhor, tá? Então, o terapeuta ele vai estimular o paciente a retomar também atividade social, explorar outras opções, novas atividades, novas oportunidades, novos relacionamentos, se for o caso, tá? Isso faz parte de uma ativação comportamental. Na semana que vem, o próximo capítulo, né, é justamente falando sobre ativação comportamental. Mas essa questão de estimular o paciente também a retomar novas atividades, isso é uma ativação comportamental que é extremamente importante para a gente fazer com os nossos pacientes que têm o diagnóstico aí de depressão, tá? Já nas sessões finais, da sessão 10 até a sessão 12 aí, o terapeuta ele começa então a analisar os avanços do paciente, tá? Então, e o objetivo é melhorar ainda mais os sintomas, tá? Melhorar para que ele se sinta bem. Então, ele começa a fazer uma análise de como ele estava quando chegou para a terapia e como ele está até essa sessão, tá? E aí, quando ele vai analisando o porquê, né, qual o motivo o paciente está melhor, né, analisando as ações, quais são os comportamentos que o paciente realizou para resolver, então, aquele foco interpessoal que eles decidiu,
eles decidiram lá no início trabalhar, o terapeuta começa então a reforçar essa crescente melhora, a autoestima do paciente, mostrando ele, pontuando ali onde ele fez certo, onde ele acertou, né, o que foi legal, o que não foi. E aí o terapeuta, dentro dessa abordagem também, ele começa a congratular, né, a comemorar, a parabenizar o paciente pelo progresso, pelo esforço ali, pelo otimismo, por ter conseguido. Então, gente, isso é independente, né? Acho que quase todas as abordagens da TCC, né, seja a clássica ou seja as outras abordagens da TCC, tem muito essa questão de estimular ali, de elogiar o progresso dos nossos pacientes, porque não somos nós que fazemos aquilo ali. Se tem uma melhora, a melhora ela é do paciente e a gente vai mostrar para os nossos pacientes, né, pontuar a eles a evolução deles, tá? Então, nessas sessões finais, ele começa a reforçar isso para dar alta e também para evitar as possíveis recaídas, tá? E aí ele vai também investigando como que está esse paciente, quais são os sentimentos dele em relação ao tratamento, a tudo que foi feito, e também com relação à alta, né, com o encerramento da sessão, como que ele tá preparado para receber a alta, ele tá legal, ele tá ciente, ele tá consciente que ele vai receber a alta, ele tá preparado já para lidar com os problemas sozinhos, né, se o sintoma voltar, como que esse paciente vai lidar, porque durante todo o tratamento, o terapeuta ele vai ensinando técnicas também para o paciente, para que o paciente realize ali por conta própria, né, com o objetivo de se tornar o seu próprio terapeuta também, assim como na TCC clássica, tá? Então, o paciente, a partir desse progresso da terapia, ele começa então a ter ferramentas para administrar então os sintomas da depressão por conta própria. E aí outra coisa, se ele precisar, por qualquer motivo que seja, ele pode voltar ali e fazer algumas sessões de reforço dentro da terapia interpessoal, tá? E aí, usando esse modelo da terapia interpessoal, a gente vai oferecendo, então, uma psicoeducação sobre a recaída, sobre como que funciona, né, os episódios da depressão maior, né, porque se houver uma outro episódio, como que esse paciente vai lidar com isso, lembrando, gente, que dentro da depressão maior, o paciente ele pode ter vários episódios, ele pode ter um episódio só, ele pode ter dois. Quando tem vários episódios, é uma depressão que começa a ser um pouco mais, vai dificultando um pouco o tratamento, mas não é impossível, né? Claro que não, a gente já sabe aí a evolução, o prognóstico da depressão maior é muito bom. Então, assim, a gente vai preparando os nossos pacientes para caso haja uma recaída, para que ele saiba lidar com isso. Até porque é esperado que qualquer pessoa tenha dias que a gente não está muito legal, né? Então, a gente já prepara o paciente com o diagnóstico de depressão maior para, se caso um dia ele não se sentir mal, ele também não entre em outro episódio de depressão maior. E se ele entrar, ele consegue ali a lidar com esses sentimentos, com todos os acontecimentos, com todas as emoções, tá? O livro vai nos trazer o estudo de caso da Sara, que tem depressão maior ali e ela desenvolveu depressão maior após um luto, e os terapeutas realizam ali 12 sessões com ela. É uma depressão maior, tá? Porque embora já está atualizado para o DSM-5-TR, não preenche os critérios para o diagnóstico de luto prolongado, tá? E como o diagnóstico de luto prolongado é algo relativamente novo, ainda não tem pesquisas o suficiente para falar qual é o melhor tratamento. Então, para o luto prolongado, provavelmente a ativação comportamental não, a terapia de aceitação e compromisso vai ser aí a das mais indicadas, mas ainda as pesquisas estão evoluindo para saber se realmente é a melhor ou não, tá? Mas aí, gente, para saber melhor o caso da Sara, né, eu aconselho vocês a lerem. Como eu falei, não é o objetivo aqui um audiobook, é mais passar mesmo pelos pontos principais aqui, mas é bem interessante a gente estar acompanhando lá todo o caso da Sara, o desenvolvimento, os possíveis problemas que surgiram no tratamento com a Sara. É claro que é um estudo de caso que não tem ali componentes reais, mas foi alterado várias informações para que não exponha de verdade o paciente, mas é bem interessante para ajudar
a gente entender melhor, tá? Na semana que vem, na próxima aula, a gente vai falar sobre o capítulo 9, que vai falar sobre ativação comportamental para depressão. Vai ser o terceiro capítulo aí que a gente está falando sobre depressão. Lembrando, quem me acompanhou até aqui, eu agradeço por vocês terem acompanhado. Inscreve no canal se você não é inscrito, dá um joinha aí se você gostou da aula, se te ajudou de alguma maneira, e eu vejo você semana que vem.